Pessoal, tudo bom? Tá estudando aqui síndrome de Cushing e na parte final aqui tava vendo a investigação, né, da síndrome de Cushing endógena e a diferenciação, né, de síndrome de Cushing com a doença de Cushing. Então, falando primeiro dessa diferença entre síndrome de Cushing e a doença de Cushing, é que a síndrome de Cushing é a junção de todas as etiologias que causam manifestação clínica de excesso de glicocorticoide, enquanto a doença de Cushing é a manifestação de excesso de glicocorticoide, mas só que por cortisol. A na endógena, ele vai ter dois tipos, né? A síndrome de Cushing, claro, e a doença de Cushing. Só que a diferença entre elas aqui é que a síndrome de Cushing, ela não é dependente de ACTH, ele é independente. Enquanto a doença de Cushing, ele é totalmente dependente. Aí o que é que a gente pensa nisso? Se ele não é dependente de ACTH, ele está produzindo cortisol onde? Na própria adrenal. Enquanto se ele é dependente de ACTH, ele está... Como é que ele está fazendo muito cortisol? É na própria hipótese que faz o ACTH. Então a gente pensa em tumor hipofisário. Mas bora resolver logo aqui a síndrome de Cushing, ACTH independente, né? Quando a gente for fazer a dosagem, o paciente vai sair o laboratório dele, né? Se o ACTH for suprimido, Pedro, quanto é o ACTH suprimido? Menor que 10. Se der menor que 10, a gente tem que fazer uma ressonância uma tomografia do abdômen, porque a gente está suspeitando de tumor adrenal. Isso que a gente encontra o tumor adrenal, a gente tem que fazer a adrenectomia, a gente tem que tirar a adrenal que está afetada pelo tumor. Já no ACTH dependente vai estar normal elevado. Quanto é que seria isso? Maior que 20. Isso que a gente vai encontrar se é maior que 20. A doença de Cushing, ele vai ser o seguinte: é o excesso de ACTH dependente, só que ele pode ser produzido na própria hipófise ou em tecido ectópico. Então, a partir desse exame aqui, a gente vai tentar descobrir, e esse aqui é o BIPS, a gente vai tentar descobrir se ele é ectópico ou não. Beleza. Bora continuar aqui para baixo. A gente vai fazer esses dois testes aqui. O HDDST, que é tipo um TOTG, é teste de tolerância à dexametasona, alta dose de dexametasona, né? Porque o que deveria acontecer? Quando a gente der o dexametasona, que é um glicocorticoide, o cortisol, ele tem que ser diminuído, porque já tem glicocorticoide no sangue. Só que a supressão do glicocorticoide vai ser menor que 50 no HDDS. Então a gente tem que fazer um RM de célula túrcica porque a gente está pensando em tumor na hipófise. Nisso a gente pode encontrar um macroadenoma ou um microadenoma. E a diferença entre eles é que o macroadenoma é maior que 1 centímetro ou maior que 10 milímetros. E o micro é menor que 1 centímetro ou menor que 10 milímetros, né? Se a gente encontrar um macroadenoma, a gente tem que fazer cirurgia transfenoidal. A gente tem que tirar esse tumor, no caso o neurocirurgião, né, vai tirar esse tumor pelo nariz, transfenoidal. Enquanto no microadenoma a gente vai fazer o BIPS, que é pra gente entender. Ele é tão pequenininho que a gente tem que saber se ele é ectópico em tecido que está produzindo CTH ou se é a própria adenohipófise, né? Aí nisso, quando a gente fizer o BIPS, se o gradiente der menor que 2 e menor que 3, no caso o CRH pós-desmopressina der menor que 2 ou menor que 3, a gente vai saber que é ectópico. A gente tem que fazer uma investigação maior. Se a gente fizer o BIPS, encontrar o gradiente maior que 2 ou maior que 3, a gente dá a certeza que ele tem um adenoma na hipófise. Então a gente tem que fazer a cirurgia transfenoidal, neurocirurgião. Beleza. Se a gente fizer aqui o teste de supressão e ele não suprimir, no caso ele suprimir e ficar maior que 50%, a gente tem que fazer também a ressonância de célula túrcica. Aí ele vai dar
a RM dúbia ou normal, mas a gente tem que fazer o BIPS, que é para saber se ele vai ser um tecido ectópico ou na própria dentro hipófise. Já aqui, na ressonância, né, de célula túrcica, a gente vai ver um micro e um macro. Aí o micro é menor que 1 centímetro, macro maior que 1 centímetro. Se encontrar isso, a gente dá o veredito, que é um tumor hipofisário, e o neurocirurgião vai fazer a cirurgia transfenoidal. Pronto, pessoal, é isso. Ficou muito grande o vídeo, né? Vou ver se eu consigo postar. Valeu!